O que está por trás de todo esse medo das pessoas, de todo esse medo das comunidades, na verdade, de toda a humanidade, em meio a essa pandemia de coronavírus? O medo de algo que nós não gostamos muito de falar, mas que é algo real. E por nós não gostarmos muito de falar, por nós não gostarmos muito nem de pensar sobre a possibilidade disso acontecer, a ansiedade, o pânico nesta pandemia se torna maior. Do que eu estou falando? Estou falando do medo de morrer. O que a maioria das pessoas tem preocupação, na verdade, no meio de toda essa pandemia, eu não quero morrer. Então, tentam se proteger ao máximo e é muito sério, realmente é um assunto muito sério e nós devemos nos proteger. Mas há uma histeria muito grande e é claro que as mídias dão conta de fazer todo o problema se tornar muito maior do que talvez na verdade ele seja. Mas, contudo, ainda é um problema sério. Mas por que nós temos tanto medo de falar em morte? Por que nós temos tanta preocupação com a morte, se sabemos que todos nós um dia vamos lidar com ela? Porque parece que nós criamos uma ideia, uma crença dentro de nós que a morte pode chegar para todos, menos para mim. Como se nós acreditássemos que pudéssemos viver aqui nessa terra, neste corpo físico, nessa matéria, para sempre. E, na verdade, desde quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou também, como consequência. E todos nós passamos. Então, na verdade, lidar com a morte não se trata de se vamos lidar com ela, mas quando vamos lidar com ela algum dia. E você deve conhecer pessoas que se desesperaram ao ouvir de um médico, ao abrir determinado exame, descobrir uma doença grave, quando o médico dá o relatório para o paciente, dizendo: você só tem 6 meses de vida ou você só tem 1 ano de vida. E essa pessoa se desespera porque ela só tem 1 ano de vida, só tem 6 meses de vida. Mas se nós formos para a palavra de Deus, você vai descobrir que esse médico foi muito generoso. Ele deu muito. Porque a Bíblia diz lá em Salmo 44, versículo 22, somos todos entregues à morte todos os dias. O salmista quis dizer que todos os dias nós estamos de frente para a morte. E não tem como escapar. Desde quando você e eu nascemos, todos os dias nós estivemos em perigo de morrer, de passar dessa vida para a morte. Mas nós não gostamos muito de lidar com isso. Paulo, em 2 Coríntios 4,12, ele reforça essa mesma ideia, essa mesma crença. Ele diz: pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte. Cotidianamente está falando de novo de todos os dias nós somos entregues à morte, desde que nós nascemos. E muitas vezes você sabe de pessoas que morrem num acidente de carro, morrem com uma doença grave, alguns dormem e não acordam mais. Eu tive uma avó paterna, que morreu dormindo. Ela deitou, dormiu e morreu. Então, não podemos saber quando, se vai ser de coronavírus ou não, mas pode ser a qualquer momento. Na verdade, o dia que nós temos para viver ou morrer é hoje. Se hoje for o meu dia, com coronavírus ou sem coronavírus, não vai fazer diferença. Nós vamos morrer. Mas sabe, a iminência da morte está perto com essa pandemia faz com que a alma das pessoas
fiquem desesperadas. E ao desesperar-se, elas tomam precaução em excessos, elas vão para os supermercados e lotam as suas prateleiras de mantimentos desnecessários. Ela descobre que determinada vitamina pode fazer bem e vão às farmácias e compram todas aquelas vitaminas na ânsia para se proteger da morte, na sensação de a morte não vai chegar até mim. E eu lembro de um dia assistir uma reportagem de um senhor que caminhava pela calçada e um avião desceu e o matou ali na calçada. Os passageiros do avião, na verdade acho que eram 3, só sofreram poucas lesões, mas o homem que estava andando na calçada morreu de acidente de avião. Não sei se ele já tinha andado de avião, mas já imaginou se ele nunca tivesse entrado num avião e ao final morreu por acidente de avião? Então, o que eu quero dizer é que nós não temos como saber. Nós podemos estar com o vírus sendo contagiado ao lado, ou seja, com meu vizinho, quando eu for ao supermercado. Só que essa sensação de medo da morte faz com que uma dúvida cresça em mim. E sabe, eu queria te dizer do que realmente você deveria se preocupar. Você deveria se preocupar com e depois da morte? O que vai ser de mim? Porque o que vai ser de você depois da morte, você só pode decidir agora, em vida. Não dá para decidir depois. Jesus diz em João 11, versículo 25 e 26, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a minha esperança. Eu creio em Jesus. E eu sei que, independente de como eu vou morrer ou que dia eu vou morrer, eu estou preparada hoje. Hoje eu estou preparada. Eu lembro de conversar com um rapaz que se dizia ateu, e a nossa conversa foi por horas e sobre criação, sobre Deus, sobre céu, inferno, morte, enfim. Eu não consegui convencê-lo de que Deus existe e nem da minha fé, assim como ele não conseguiu me convencer sobre a inexistência de Deus e nem daquilo que ele acreditava ou se dizia não acreditar. Mas ele fechou com uma pergunta e ele disse assim: se no final de tudo, se quando tudo acabar, se nós morrermos ou quando você morrer, você descobrir que tudo que você acreditava não era verdade, que essa história de céu, de inferno não existe, que salvação não existe. Você já parou para pensar nisso? Eu falei para ele: essa é uma boa pergunta, mas eu quero te fazer essa pergunta. Sabe por quê? Eu falei para ele: porque se realmente, depois de tudo, eu descobrir que tudo que eu acredito sobre céu, inferno, sobre Deus, sobre salvação, depois de tudo isso não for verdade, se depois da morte realmente tudo acabar, eu só terei perdido o meu tempo em acreditar nessas coisas. Mas supomos que no final de tudo, seja o que você acredita engano. Se tudo que você acredita não for verdade, se no final de tudo realmente a salvação existir, o céu e o inferno existir, o que você terá perdido? Eu perguntei para ele. E aí aí eu teria perdido a minha vida. Então eu falei para ele: eu decido continuar acreditando. Você precisa decidir no que você vai acreditar. E, sabe, esses dias eu tenho refletido sobre isso,
sobre essa preocupação, sobre esse medo das pessoas, da morte. E me veio que se hoje fosse o nosso último dia, o que você faria que você não fez? Ou o que você deixaria de fazer que você fez? Sabe? Que picuinhas você deixaria para lá? Quais seriam as suas prioridades se hoje fosse o seu dia, o seu último dia? Se você soubesse que hoje, você encontraria com a morte, você seria levado pela morte. Quem você iria ligar para dizer eu te amo? Quem você iria na casa dessa pessoa para dar um abraço? Ou quem você faria as pazes? Quem você abriria mão do rancor e perdoaria? Sabe, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer nesses dias. Eu preciso estar preparado hoje, porque como a Bíblia diz, todos os dias nós estamos sendo entregues à morte. Não é o coronavírus que está trazendo a morte para mais perto de nós. Todos os dias, até aqui da nossa vida, antes do coronavírus, a morte já estava perto de nós. Todos os dias nós somos entregues à morte. E se você ainda está vivo hoje, é porque Deus tem um plano, é porque você ainda tem uma missão. E no dia que terminar a missão e o plano de Deus para a sua vida, com coronavírus, sem coronavírus, dormindo ou acordado, o seu fim chegará, o nosso fim chegará. Mas a questão é se você e eu estamos preparados para isso. E não é para isso se tornar um fardo, um peso, é para se tornar leve e você resolver estar preparado hoje. Então se prepare. Então vamos nos preparar hoje, porque se hoje for o meu último dia, eu estarei preparada. Essa deve ser a nossa motivação. Todos os dias você precisa imaginar que pode ser o seu último dia e tomar ações, fazer escolhas que te deixam preparados para o encontro com Deus. Eu não sei se você que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, é uma pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Mas se você não entregou a sua vida para Jesus, você pode agora mesmo decidir, porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crer, ainda que morra, viverá. É isso que nós precisamos, porque a Bíblia diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para termos um encontro com o Pai, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Entrar no caminho. Jesus é o caminho. Deus te abençoe. Grande beijo. Até a próxima.